Olá, pessoal. Sou o professor Flávio Souza Silva. Atualmente leciono na FATEC de Osasco, de Cotia, e na Universidade, na Unip, de São Paulo, da capital. Esse vídeo foi desenvolvido para a nossa aula invertida, referente ao tópico 4.5 do curso DevNet Associate, mais conhecido como DevASC. Nele, eu vou falar um pouco sobre o processo de autenticação, usando a API REST, como criar uma solicitação via protocolo HTTP, para HTTPS para integração de serviços com segurança. Ok, vamos lá. Vamos compartilhar aqui o material. Ok. Espero que vocês estejam vendo o material aí. Então, o módulo 4, entendimento e uso de API REST. Esse vídeo vai tratar especificamente do módulo 4.5, que é o processo de autenticação de uma API REST, né? Já foi estudado aí o que é API REST. Primeiro, as APIs REST, elas necessitam, né, de uma autorização de acesso, criação, modificação ou para deletar a informação dentro do servidor. Por quê? Para evitar que seja feito um processo de maneira incorreta ou de forma maliciosa. Então, a autenticação ela é importante, né? A autenticação ela é feita no modo de leitura, né? E ele pode conter algumas informações críticas quando você não quer autenticar. Existe uma diferença grande entre autenticação e autorização. Quando a gente fala de autenticação, é quando eu me identifico e digo, eu sou fulano. Então, me dê os acessos que fulano tem direito. Por exemplo, quando eu vou viajar, eu apresento meu passaporte, quando eu chego num ambiente privado, eu digo que eu faço parte daquela organização, então eu tenho autorização, a autenticação para entrar. Me autentifico, me identifico, né? A autorização, não. A autorização é quando eu tenho algum bilhete de acesso, né? Um token de acesso. Por exemplo, quando eu vou ao cinema, um exemplo claro, eu vou ao cinema, tendo o bilhete, eu tenho acesso, não precisa dizer quem eu sou. Então, são as duas coisas que a gente tem aí, a autenticação e a autorização. Okay? Dentro do mecanismo de autenticação, nós temos aí 3 tipos básicos. O primeiro é a autenticação básica, depois a Basic Authentication, depois a Beer Authentication e depois a API Key Authentication, né? São 3 formas. Na autenticação básica, eu tenho enviado, né, para o servidor uma estrutura, né, separada por 2 pontos, onde eu tenho o meu username e o meu password. Então, eu envio uma autorização básica, né? Aqui é um exemplo. A autenticação, a Bioauthentication, você tem um token de identificação, né? No caso aqui, eu tenho esse token que me dá direito ao acesso a esses dados. E quando eu falo de uma key, uma chave de autenticação, né? É, na verdade, uma estrutura alfanumérica que eu envio para poder pedir o acesso a esses dados. A gente tem 2 tipos de autenticação via chave, né? Que é a chave pública e a chave privada. A chave pública dá direito a qualquer um que queira se autenticar para poder acessar os dados. A chave privada especifica exatamente quem quer autenticar. Não, eu me autentico de maneira que eu não tenha como dizendo que sou eu. Na verdade, eu estou uma junção de autenticação com identificação. Ok? Os mecanismos de autorização principal que a gente tem, que é o Open Authorization, mais que conhecido como OAuth, né? Ou AUTH. Ele existe para poder ter uma combinação entre autentificação e autorização, né? Ele foi desenvolvido para você poder implementar esses processos dentro de comunicações de autenticações inseguras, né, para melhorar a segurança. E ele é comparado, ele tem 2 opções: o 1.0, Auth 1.0 e Auth 2.0.
Detalhe, o Alt 2.0 ele foi feito para não ser compatível com 1.0. Ele não é compatível com nenhuma versão anterior, está previsto na normatização do Alt 2.0. A autenticação 2.0, né? Ela prevê que você consiga terceiros fazerem a autenticação em um servidor um HTTP service, né? Não server e sim service, um serviço HTTP. Lembrando que todas as autenticações, todos os processos devem seguir dentro de uma estrutura HTTPS, né? Que é uma conexão segura. Então, o Alt, né, ou Open Authentication, ele vai providenciar uma credencial direta, né, para autorização do servidor. Quer dizer, no caso, eu pego no IDS, Identifier Service, ou no Identifier Provider, IDP. E aí, com esse token, eu consigo compartilhar a aplicação com o outro. O procedimento que eu utilizo para poder acessar esses tokens, nós chamamos de flow, ou fluxo de autenticação. Ok? Nesse material, né, que ele é bastante, na verdade, é um fechamento de todo o processo que a gente vem até agora, a gente tem 3 labs, na verdade, tem um lab, né, dividido em 4 partes, que na parte inicial vocês vão startar lá a nossa máquina virtual Devask VM. Lembre-se, né, aqueles que ainda não fizeram ou façam, que é o primeiro lab install the Virtual Machine Lab Environment, que é o primeiro laboratório para você instalar a máquina virtual. A máquina virtual nos facilita bastante, porque ela tem todos os dados, todas as informações que nós precisamos para tocarmos o curso sem nenhum problema. Na parte 2, vocês vão usar uma demo que tem, librarydemo.local, que é um simulador de API, né? Que vocês vão explorar toda uma estrutura, uma biblioteca de livros, incluindo livros, retirando livros, colocando livros, tudo via API. Na parte 3, usando a estrutura do Postman, na verdade, é uma plataforma de colaboração para desenvolvimento de APIs, bastante usada no mercado. Vocês vão usar o Postman para poder fazer essa conexão com as APIs. E na parte 4, porque tanto na parte 2, tanto usando o simulador demo quanto o Postman, você faz a inclusão e exclusão manualmente. Mas imagina que eu quisesse trabalhar a biblioteca, vamos dizer, a biblioteca da Universidade de São Paulo. Ou imagina a quantidade de livros que nós temos na biblioteca central. Incluir, excluir livros. Então, para esse processo ficar automatizado, né, a gente pode usar um código, né? Aqui a gente tem um exemplo, um código escrito em Python, para você adicionar 100 livros via essa API, né? Na verdade, vocês vão simular, usando uma biblioteca de biblioteca, tanta biblioteca, né? Na verdade, que eu estou falando de biblioteca computacional, chamada Faker, F-A-K-E-R, né? E não é fake, é de falso, né? Mas é uma biblioteca utilizada para poder... Não é fake news, não, pessoal, isso aqui é real. É como você trabalhar para adicionar diversos livros nessa biblioteca usando um código em Python, que aí você automatiza o processo. Então, esse laboratório é muito importante. Façam esse laboratório com carinho, instalem, brinquem, testem, porque é o momento de vocês consolidarem tudo isso que vocês viram aqui no capítulo 4. Estamos aqui chegando na parte de laboratórios. É muito importante vocês consolidarem esses conceitos de como é uma estrutura HTTP, como é que você faz uma submissão de um request, como você recebe respostas, processos síncronos, processos assíncronos, uso ou não de token, estão todos nesses laboratórios aqui, que é muito importante para vocês. Pessoal, por esse capítulo é só, um capítulo bem curtinho, mas com muito trabalho de laboratório, e com certeza o professor aí em aula vai trabalhar para vocês e vai demonstrar toda essa proposta aí. Agradeço mesmo e damos continuidade ao curso. Obrigado por enquanto.